Olá, alunos! Eu sou a professora Márcia Mila, da disciplina Introdução à Engenharia, os cursos de Engenharia de primeiro e segundo período da Multibix. E hoje nós vamos falar sobre modelos e simulação. Lembrando que os modelos, e a simulação representam uma parte muito importante de qualquer projeto. É praticamente impossível, a gente dar início ao projeto, à construção, de uma ponte, de um edifício, de um veículo, de um barco, de um navio, enfim, da gente produzir alguma coisa sem que sem que uma simulação não tenha sido feita anteriormente, baseado em modelos. Porque é muito perigoso e, além disso, ficaria muito caro, a gente implementar o projeto sem ter certeza de que não haverá condições em que a estrutura, por exemplo, poderia ser abalada. Então, a situação de se fazer simulações baseadas nos modelos, ela é imprescindível dentro da engenharia. Bom, primeiro vamos entender o que significa modelo. Modelo é uma aproximação de um sistema real, ou seja, tudo que nós vamos fazer para tentar prever o que acontece na realidade. Então, ao ser submetido a certas ações, o modelo reage de uma forma que permite estimar qual seria o comportamento do sistema real na mesma situação. Então, imagina que a gente possa fazer um modelo para verificar quais são os esforços que vão ser submetidas, que uma ponte vai ser submetida, Então, vai haver situações de vibrações, vai haver situações de um excesso de carga. Então, fica muito mais barato a gente fazer essa simulação do que construir uma ponte e depois fazer testes para verificar quanto que essa ponte vai suportar. E, além disso, a gente consegue verificar qual o comportamento dela no caso de incidência de ventos fortes, de sobrecarga, de deteriorização das estruturas, enfim, de condições mais adversas. E, em termos de precisão, os modelos podem variar desde os grosseiros até os extremamente precisos. E existe, em geral, um compromisso entre a precisão de um modelo e o custo e trabalho necessários para desenvolver. Ou seja, se a gente resolve fazer um modelo, para verificar qual seria a velocidade com que um corpo atinge o solo, eu poderia usar um modelo teórico que é conservação de energia. Então, eu posso dizer que a energia potencial gravitacional ela vai ser convertida em energia cinética. E a gente tem uma relação entre a altura, que esse corpo vai ser solto, até a velocidade que ele vai chegar no solo. Porém, esse seria um modelo grosseiro. Por quê? Porque existem certas forças que atuam também nesse corpo que está em queda livre, como, por exemplo, a resistência do ar. Então, a resistência do ar, ela deve ser considerada caso a gente queira fazer um modelo mais refinado. A velocidade do vento também? Também. A velocidade do vento também é outro fator importante. A geometria do corpo também é outro fator importante. Então, os modelos podem assumir muitas formas, pode ser réplica, pode ser equações, simulações de computadores. Então, por exemplo, se a gente resolver construir uma ponte, é claro que o interessante é a gente adotar as três situações, fazer tanto uma réplica quanto um conjunto de equações e simular também no computador. Como eu havia dito anteriormente, para verificar quais são os esforços, as cargas que ela poderia estar sendo submetida. No caso, por exemplo, da construção de navios, de aviões e carros, é óbvio que uma réplica deve ser construída para que a gente consiga perceber como que é o comportamento do escoamento do fluido, ou o ar ou a água, na superfície externa desses equipamentos. Então, mesmo os modelos muito simples, eles podem facilitar a solução de um problema. Imagina que que haja um problema numa bomba e essa bomba não funciona mais e ela precisa ser substituída por uma outra bomba num sistema de irrigação. E aí você pode usar um modelo bem simples para poder fazer essa seleção dessa bomba, claro que colocando coeficientes de segurança, de forma que a gente consiga fazer ter uma solução rápida para aquele determinado problema que apareceu ali.
Bom, vamos entender agora como são esses modelos. A gente vai falar das leis da natureza em modelos teóricos. Então, dentro da engenharia, nós usamos dois tipos de problemas, de modelos, desculpa. Os modelos teóricos e os modelos empíricos. Bom, em ambos os modelos, nós temos os mesmos tipos de entrada e de saída. Então, nós temos aqui, no caso do modelo empírico, as variáveis de projeto, no teórico também. Nós temos também as variáveis ambientais no teórico, no empírico também, né, que vão entrar, e vão sair as variáveis comportamentais, tanto no empírico quanto no teórico. E qual a diferença de um para o outro? No caso de um modelo teórico, ele vai usar um conjunto de equações teóricas, né, que já foram desenvolvidas de modelos teóricos, que a gente vai aplicar ao nosso modelo. Nesse caso aqui, existem duas equações. No caso, é força igual a massa vezes aceleração, que é uma lei de Newton. Então, uma variável de projeto poderia ser a massa, né? E uma variável ambiental, a gravidade aqui na Terra. E a variável comportamental, nesse caso, vai ser a força. Numa outra situação aqui, ó, existe outro modelo matemático relacionando pressão, volume, número de mols, constante de gás ideal e temperatura. Então, nesse modelo aqui, a gente poderia estar entrando com variáveis ambientais, como temperatura e pressão, e variável de projeto, como o número de mols e a constante. E obter, por exemplo, na variável comportamental, o volume, né, daquele fluido. No caso de modelos empíricos, são modelos experimentais. Então, eles costumam ser utilizados quando a gente tem uma dificuldade muito grande em obter equações, modelos matemáticos teóricos, modelos teóricos, né? Tanto desenvolvidos por matemáticos quanto físicos. Então, muitas vezes, a gente tem também um número de variáveis muito grandes e tem dificuldade de relacionar essas variáveis. Então, o mais fácil é implementar um modelo empírico. Ou seja, se eu quiser saber qual a relação entre temperatura e pressão de um determinado fluido, passando por um determinado processo, o que eu posso fazer? Um experimento. Então, eu coloco uma temperatura 1 aqui e meço a pressão. Coloco uma temperatura 2 aqui e meço a segunda pressão. A 3, a 4, a 5, e assim eu vou medindo, né? Eu vou variando a temperatura e vou obtendo os valores de pressão de acordo com a variação da temperatura. Se por acaso eu precisar entender qual é o comportamento daquele processo, eu vou traçar aqui uma linha, ok? Uma curva, e para poder fazer uma relação entre a temperatura e pressão daquele determinado processo. Se no futuro eu precisar estimar o valor da pressão para uma determinada temperatura, ou vice-versa, né? Se eu entrar com um determinado valor de pressão e quiser saber o valor da temperatura, eu tenho a partir de um modelo empírico que foi gerado. Bom, vamos entender um pouquinho mais, né, essa parte de modelos empíricos com relação à evolução da teoria. Eu vou colocar aqui 3 situações problemas, né? Então, a primeira é um peso de 10 quilogramas é mantido a uma altura de 5 metros. Qual sua energia potencial, no caso gravitacional? O segundo problema é um cilindro com uma capacidade de 1 litro, contém ar a 100 graus Celsius e a pressão atmosférica. Qual seria a pressão do gás se a temperatura for reduzida a 0 graus Celsius? O terceiro problema é o comprimento de uma mola de aço aumentada 2 centímetros quando ela é usada para sustentar um peso de 2 newtons. E ele quer saber qual será a dilatação da mola se o peso for aumentado para 30 newtons. Bom, esses 3 problemas a gente pode resolver facilmente com os modelos matemáticos, com os modelos físicos, né? Com os modelos teóricos que nos foram apresentados durante o ensino médio. Na primeira, a gente pode usar a equação da energia, né? Que é a energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Na segunda equação, como ele fala que é ar, a gente pode usar um modelo de gás ideal, que é PV igual a nRT. E a segunda, a gente pode usar a força de deformação de uma mola, que é igual a K, que é a constante da mola, vezes X, que é essa deformação. Então, esses 3 problemas, eles podem ser resolvidos de acordo com modelos que foram apresentados a nós, né, modelos teóricos que foram apresentados a nós. Na engenharia, a gente não vai ficar resolvendo para um determinado problema, para uma determinada, né? Ninguém vai chegar para você e vai perguntar qual é a energia potencial gravitacional, ou qual vai ser a pressão do gás, ou quanto que vai ser a deformação. Não.
mas a gente precisa usar esses modelos para tentar prever situações críticas ou né, dizer qual vai ser a escala de utilização de um determinado equipamento, enfim, para que a gente possa, de forma segura, apresentar um projeto e dizer como que ele deve ser utilizado. Então, nesse gráfico, nessa figura aqui, a gente consegue verificar como é a evolução da ciência em relação a essa linha de tempo que está colocada aqui. Então, claro, né, a gente começou, né, por volta do século XVI, né, a mostrar na figura, mas vamos lembrar que Aristóteles, né, no ano de 3305, ele desenvolveu vários modelos que foram muito importantes. Alguns deles cometiam erros, né, que foram descartados, esses modelos depois com o avanço, né, da ciência. Mas o que é mais importante que a gente perceba, né, é como essa linha do tempo mostra, né, os filósofos, né, os cientistas e engenheiros que formam uma linha praticamente contínua, né, entre meados do século XVI até o ano 2000. Então, a gente pode começar a examinar, né, com os modelos de matéria e movimento que foram falados por Aristóteles, e que dominaram a ciência até praticamente a época de Galileu e Bacon. Bom, então a gente consegue verificar que muitos nomes são bastante conhecidos, né, dentro da engenharia, porque várias leis a gente já escutou falar, né, que foram desenvolvidas, né, esses modelos matemáticos por esses cientistas, como Galileu, Descartes, Torricelli, Euler, Hooke também é bastante conhecido, Newton, quem mais? Watt, Lavoisier, Carnot, Joule, Kelvin e Einstein, né? Então, se vocês verificarem aqui, a maioria esmagadora desses filósofos, desses cientistas, eles são bastante conhecidos, inclusive no ensino médio, né? Nós temos contato com algumas leis que foram desenvolvidas por eles. Então, como a gente pode verificar, né, que é mostrado aqui, a gente tem concentrado a atenção, né, nos cientistas europeus, né, que trabalhavam e muitos desses homens, né, como Robert Boyle e Robert Hooke e Christian Huygens e Isaac Newton e Leibniz, que é alemão, e Denis Papin, que está até aqui escrito, está vendo? Ele é francês. E cada um deles, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles, né? De como foi a contribuição deles para a ciência, né? Para que a gente conseguisse chegar no nível científico que nós estamos atualmente. Então, vamos falar bem resumidamente aqui, né, sobre os modelos de movimento, que eles intrigavam Aristóteles, né, como eu havia falado, em 335 a.C. até. Então, a gente tem aqui mais de 2.300 anos, né, que Aristóteles ele já se perguntava como que ocorriam, né, esses fenômenos. E ele achava que havia uma relação da velocidade com que um corpo caía e a sua massa. Ele também dizia que todos os seres eram compostos por 4 elementos, né? Terra, ar, fogo e água. E todos os elementos entre eles. Mais tarde, só depois de quase 2.000 anos depois, é que verificou-se que não era tão simples assim esse modelo, né, desenvolvido por Aristóteles. Bom, então Aristóteles, as leis dele foram estudadas e desenvolvidas, né, até chegarem em Galileu, né, porque Galileu começou a contestar essa situação de que a massa ela era importante com relação à velocidade que um corpo chegava até né, que ele alcançava. Então, Galileu começou a contestar se corpos com pesos ou com massas diferentes, eles desenvolviam velocidades diferentes. E depois ele verificou que não, né? Mas na mesma época também, a gente tem Copérnico, né? Que ele falou várias vezes que a Terra não era o centro do universo, né? E que, inclusive, ela girava em torno do Sol. E ele quase foi morto em função disso. Ele teve, inclusive, que desmentir
né, para poder continuar vivo, porque antigamente as leis da igreja não permitiam, né, que esse tipo de comentário fosse feito. Enfim, havia uma intervenção muito grande, mas o que acontece foi que Galileu acabou virando como se fosse o pai do modelo científico. Então, ele é que propôs, né, esse método científico a partir de experimentos. E ele detalhava, né, todos esses métodos científicos, e ele era muito preocupado com o formato em que essas experiências eram reproduzidas. Então, Galileu com esses experimentos, ele acabou descobrindo, né, que o quadrado da velocidade de um objeto, né, em queda livre é proporcional à distância percorrida, e que isso era um resultado muito importante. Então, aquela informação de Aristóteles, ela estava errada, porque Aristóteles queria relacionar a velocidade com a massa, né? A velocidade da queda com a massa. Galileu, porém, ele não conseguiu explicar por que essa relação era observada, nem mesmo ele tentou calcular o valor da constante de proporcionalidade em relação à altura e à velocidade ao quadrado, em que a gente vai ver ali que existe a relação da gravidade, né? E ele usou o termo momento para explicar por que a velocidade de um pêndulo faz com que ele atinja sempre a mesma altura. Quando você solta o pêndulo, ele vai, né, para uma determinada altura. Mas ele não definiu também, né, o termo de forma muito precisa. Então, o próximo cientista, né, que é René de Descartes, ele é que desenvolveu, né, as leis de conservação de energia, que ele começa a conseguir relacionar, né, a energia do movimento, que mais tarde a gente chama de energia potencial gravitacional, com a energia do movimento, a energia cinética, desculpa, com a energia potencial gravitacional, que é relacionada à altura que esse corpo ele é solto. Bom, por que a gente vai falar um pouquinho sobre a Royal Society? Porque lá em Londres foi desenvolvida, então, né, essa sociedade de forma que os cientistas pudessem se encontrar e eles pudessem trocar informações também, né? E compreender o que um estava estudando, porque às vezes o modelo de um acabava auxiliando no modelo de outro, às vezes não, sempre, né? E aí essa sociedade ela foi desenvolvida, né? Ela foi criada em meados de 1640 e poucos, mais ou menos, né? Com esse sentido, né? De discutir, né, os trabalhos que estavam sendo apresentados, né? Esses trabalhos para promover o aprendizado tanto experimental, né, e físico e matemático. Bom, a partir, né, dessa sociedade, das facilidades, né, com que esses cientistas puderam trocar informações, vários outros filósofos acabavam contribuindo, né, porque eles acabavam agregando mais valor em relação aos experimentos que eram desenvolvidos anteriormente. Que é o caso aqui de Huygens. Ele melhora o modelo de Descartes, né, porque ele começa a trabalhar com colisões das partículas. Então, ele começou a verificar que havia uma certa relação quando você colidia dois corpos, né? Havia uma relação tanto da massa, né, desses corpos, quanto a velocidade que eles acabavam atingindo. Então, foram desenvolvidos, né, a partir dos modelos de Huygens, toda a teoria que se sabe até hoje sobre colisão, né, sobre conservação de movimento, por exemplo, né? Então, hoje em dia a gente usa, né, a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Então, que foram desenvolvidos, né, por esses modelos de Huygens. Bom, as leis de movimento de Newton, elas são muito utilizadas, inclusive no ensino médio, né, ela é bastante explorada, né? Newton desenvolveu algumas leis e, bom, a primeira delas é que todo corpo em repouso permanece em repouso e todo corpo em movimento permanece em movimento, a menos que seja forçado a mudar o estado das forças que agem sobre ele. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda, ele diz que a variação do movimento, ou seja, a taxa de variação, né, do momento de um corpo, é sempre proporcional à força que age sobre ele. Ou seja, o que ele está dizendo é que
a força vai ser igual, né, a essa proporção que ele fala é em relação à massa. E na terceira lei de Newton é que para cada ação existe uma reação igual ou oposta, ou as forças mútuas que dois corpos exercem sobre o outro, que os dois corpos exercem um sobre o outro, são iguais, sempre iguais a um módulo e apontam em sentidos opostos. Então, essas três leis de Newton, elas são muito utilizadas até hoje em dia, né? Bom, em relação a Leibniz, ele era um alemão e ele se interessou muito, né, sobre as descobertas de Descartes, né, que falava sobre a relação entre a massa e a velocidade ao quadrado. E ele conseguiu compreender que esse parâmetro ele não desaparecia. Então, ele começou a relacionar né, os tipos de energia que poderiam ocorrer. E ele denomina força viva, né, essa massa vezes a velocidade ao quadrado, né, e ele diz que, embora os corpos colidam, embora a energia, né, de um corpo que tem uma determinada velocidade, depois ele consiga alcançar uma certa altura, que isso pode ser convertido, né? E aí já aparecem as noções, né, de trabalho e de energia. E ele consegue perceber também, né, como relacionar uma distância, né, de uma determinada força aplicada com uma outra força aplicada numa outra distância. Ou seja, a relação de trabalho, né, que é força vezes distância. Então, se eu tenho uma determinada força grande e ela atua sobre um comprimento pequeno, ou seja, ela gera um momento, essa força vezes a distância vai ser igual, né, a uma outra determinada força menor, porém com uma distância maior. Então, isso gera depois o princípio que a gente acaba utilizando, por exemplo, até hoje, né, de modelos matemáticos para poder calcular o momento que é aplicado numa determinada viga, por exemplo. Bom, vamos falar agora, por exemplo, do modelo para a força do ar, né? Aristóteles, ele entendia que o vácuo, né, era uma região totalmente desprovida de matéria, o que seria impossível, não tem como a gente ter uma situação dessa, né? Hoje em dia a gente até tem equipamentos que conseguem fazer com que você retire uma quantidade grande, né, de ar, mas o vácuo absoluto a gente ainda não consegue. Então, pela lógica, né, tudo tinha que ser feito de alguma coisa naquela época, só que as pessoas não entendiam que coisa era essa, que no caso era o ar. Então, além disso, né, de acordo com as leis do movimento de Aristóteles, a velocidade de um objeto caindo em um meio de densidade zero, ou seja, sem ar, essa velocidade seria infinita, né, que era um resultado muito absurdo. Então, a lei do vácuo, ela também não agradava a igreja, né, porque eles entendiam o seguinte, que não deveria existir um vazio, né, porque tudo tinha sido feito a partir da criação de Deus. Então, essa doutrina foi conhecida como o horror do vácuo, né? Porque ela dizia que a natureza tem um horror do vácuo toda vez que você retira tudo que foi criado por Deus. Então, você não poderia produzir vácuo, porque senão você iria contra as leis de Deus, que você ia ter um lugar ali onde não havia a criação, né, de Deus. Então, em função disso, vários experimentos foram proibidos na época, né, porque eles achavam que, de repente, pudessem causar o fim do mundo se você gerasse uma câmara de vácuo. Bom, com o passar do tempo, a gente descobriu que isso não ocorre, né? Então, um determinado cientista, né, italiano, chamado Baliani, né, ele havia construído um sistema para poder carregar água, né? E esse sistema foi bastante utilizado durante um tempo. Porém, ele começou a fazer experimentos e descobriu que se ele passasse, né, de uma altura, usando um sifão, de 21 metros, ele já não conseguia mais transportar água, né? Ele não conseguia mais fazer com que a água fosse sugada.
Então, Galileu começou a se interessar por isso para tentar entender qual a relação que havia entre essa diferença de pressão, vamos colocar assim, porque na época não havia o entendimento da pressão, né? E uma altura de uma coluna de água. O modelo de Baliani, ele dizia que a gente estava imerso num oceano de ar, né? Que é um modelo bastante interessante, né? Porém, ele subestimava muito o valor da pressão atmosférica. Por outro lado, ele imaginava que havia uma coluna de ar, né, como a gente pode verificar aqui nessa figura, né, que havia uma coluna de ar, o que é verdade, né, acima de uma determinada superfície, para ele poder justificar o que seria a pressão atmosférica. Bom, para ele compreender melhor essa situação, né, foi desenvolvido um experimento. Como que era esse experimento? Né? Eles verificaram, né, por um tubo de vidro, que é o mesmo princípio do canudinho, ok? Como que funciona isso? Então, a gente tem aqui uma coluna de ar atmosférico, né, que exerce pressão sobre a superfície da Terra. Então, quando esse ar ele é sugado por essa parte superior aqui do canudinho, né, como a gente pode verificar, a pressão diminui. Aonde? Aqui dentro do canudinho, né? Então, ela fica menor do que a pressão atmosférica. Ou seja, a pressão daqui de dentro do canudinho fica menor do que a pressão do lado de fora. E isso força com que o líquido suba no interior do canudo para ocupar esse espaço aqui que vai ter uma pressão menor, que a gente chama de vácuo. E isso faz com que as pressões acabem se igualando, né, em determinados pontos, ok? E isso justificaria porque a gente teria uma coluna de ar aqui, né, em função dessa pressão aqui que ela é menor. Porque a pressão desse ponto tem que ser igual à pressão desse ponto aqui. Aqui você vai ter a pressão atmosférica, aqui vai ter a pressão atmosférica. Como que vai calcular? Vai calcular a partir da pressão desse canudinho aqui mais a pressão relativa a essa coluna de líquido que ficou aqui. Ok? Bom, a gente precisa agora falar sobre a lei de Boyle. Então, Boyle, junto com o Hooke, eles desenvolvem uma câmara, né, a partir dessa figura, como a gente pode verificar aqui nessa figura, né, era um bulbo de vidro, mas ele era grande, esse bulbo de vidro, né, para que ele pudesse enxergar os experimentos dentro dele. E isso era acoplado a uma bomba de ar. Então, ele colocava, por exemplo, objetos aqui dentro e ia retirando o ar e verificando como era o comportamento dele. Então, por exemplo, ele conseguiu estudar a partir, né, desse equipamento, dessa bomba de ar de Hooke, né, como ele coloca aqui, segundo Boyle, como havia a relação entre pressão e volume. Então, ele chega a uma relação de que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Ele fez isso com vários experimentos, né? Existe um, né, que ele chegou a publicar depois, né, que ele colocou no interior da câmara de vácuo uma bexiga de ovelha. E ele encheu essa bexiga, né, de ar, né, costurou essa bexiga e ele colocou a bexiga dentro, né, dessa câmara. E ele foi retirando o ar. E eles conseguiram verificar que a bexiga atingiu 152 vezes o volume original. Ou seja, a partir do momento em que eles iam retirando o ar do lado de fora, né, do lado de dentro da câmara, o ar do lado de fora da bexiga, ele tinha uma pressão muito baixa, fazendo com que o volume dela expandisse 152 vezes. Então, Hooke, ele ficou bem interessado, né, com essa relação entre a pressão e o volume, ou seja, a força relativa a essa determinada pressão e o volume, ou seja, o quanto ele conseguia deslocar, né, de um determinado corpo, que ele resolveu apresentar um artigo relacionando, né, o que a gente chama de força e de uma determinada deformação. Bom, então, em meados de 1670, mais ou menos,
ele começa a desenvolver, né, um modelo teórico sobre corpos elásticos. E aí, depois, mais tarde, né, ele apresenta aquela equação famosa, né, que a força ela vai ser igual ao que ele chama de compressão ou alongamento vezes uma determinada constante da mola. Bom, ainda, né, sobre Boyle e Hooke, né, e como eles começaram a entender qual a relação da pressão em relação aos fluidos, né, em relação ao comportamento desses fluidos, não demorou muito tempo para que as pessoas começassem a entender que se esses gases fossem aquecidos, eles poderiam mover máquinas. Então, um francês chamado Denis Pupin, né, um cientista, ele se interessou bastante pelo assunto e ele desenvolveu, né, uma máquina que a gente pode verificar aqui, que era o seguinte: ele colocava aqui uma determinada quantidade, né, de água e o pistão ficava aqui embaixo. Aí ele aquecia essa água, o que acontecia? Esse pistão subia. Porém, demorava muito tempo para aquecer a água, para que ela virasse vapor e esse pistão começasse a subir. Então, não era uma máquina muito eficiente, né? Porque ela levava muito tempo para que houvesse o início desse movimento desse pistão. Bom, a partir desse modelo, né, dessa máquina, né, desse conjunto cilindro-pistão com o vapor dentro, então, o que acontece é que Newcomb, né, que é um ferreiro inglês, ele fica sabendo desse experimento, né, e ele resolve fazer a aplicação disso. E ele desenvolve, né, uma máquina chamada de máquina de Newcomb, que ela é bastante engenhosa, porque ele utiliza o princípio que foi desenvolvido, né, que foi apresentado por Denis Pupin, que ele entendeu que quando o ar aquece, ele expande, e quando o gás, né, vamos colocar assim, quando o gás aquece, ele expande, e quando ele é resfriado, ele contrai. Então, ele desenvolveu essa máquina aqui, que na verdade era uma bomba de água. Então, a gente tem aqui uma haste, aqui embaixo tem um peso, esse peso faz com que essa haste desça, né? Essa haste vai descer, esse pistão aqui vai vir para a parte superior, como está mostrado aqui na figura, ok? Nesse momento aqui, uma válvula é aberta, fazendo com que o vapor de água aqui, ó, que foi aquecido nesse tanque A, entre aqui, ok? Então, eu preencho isso aqui tudo com vapor de água à pressão atmosférica. Aí, quando ele está cheio da pressão atmosférica, essa válvula aqui é fechada, ok? E esse tanque aqui contendo água fria é aberta, fazendo com que a água fria entre aqui e tenha contato com o vapor de água. Bom, na hora que ele teve contato com o vapor de água, o que acontece? A pressão aqui que estava alta, em função da temperatura também elevada, essa temperatura vai baixar, fazendo com que a pressão também diminua, né? E aí o fluido, né, vai acabar escoando depois por aqui, fazendo com que esse pistão desça. Quando esse pistão desce, né, essa haste acaba subindo, fazendo com que a água lá no fundo do poço seja extraída. Então, ele acaba inventando, né, essa máquina de Newcomb. Um outro cientista, o James Watt, ele acha esse modelo bastante interessante, porém, ele quer inventar um outro tipo de máquina que não use vapor, e sim utilize energia elétrica para fazer com que essa bomba ela consiga fazer com que a água suba, né? Ou seja, ele quer tentar promover o bombeamento de água a partir de um motor elétrico. Desculpa, falei motores elétricos, não, são motores a vapor. Então, o Watt ele começa a perceber que essa máquina, né, de Newcomb, ela apresentava um problema, porque você pegava a energia, né, você gastava muita energia aquecendo o carvão e depois você resfriava e aí você acabava jogando essa energia fora também. E ele percebeu que se continuasse dessa forma, utilizando esse mesmo mecanismo,
havia um consumo muito grande de carvão e ele poderia fazer uma melhoria, né, em relação à máquina, né, de Newcomb para poder aumentar a eficiência do equipamento. E aí ele desenvolveu um outro equipamento chamado condensador, né? Mais tarde a gente vai entender, quando vocês fizerem disciplinas como termodinâmica ou fenômenos de transporte, né, como essas máquinas elas funcionam. Bom, né, como eu havia falado logo de termodinâmica, então, em relação à ciência da termodinâmica, dois nomes são muito importantes, né? Sadi Carnot e James Joule. Bom, em relação a Sadi Carnot, ele conseguiu perceber que as máquinas térmicas elas trabalhavam dentro de um limite. Então, ele queria desenvolver máquinas com a maior eficiência possível. E ele começou a fazer uma série de testes para poder quantificar qual seria o limite de uma determinada máquina. Então, o que sabia-se disso, né? Que eu poderia construir uma máquina que seria capaz de levantar um peso, por exemplo. Como a gente faria isso? Tendo essa condição aqui, a partir do momento que a gente diminui a pressão aqui dentro ou diminui a temperatura e o volume, a gente chega nessa condição aqui, fazendo com que o corpo ele suba a uma determinada altura. Então, dependendo das condições do meu fluido aqui, eu consigo gerar trabalho, ok? Então, no caso de Sadi Carnot, ele desenvolveu vários modelos matemáticos para poder quantificar qual seria o limite de uma máquina térmica, ou seja, qual seria o máximo rendimento que ela poderia fornecer. Em relação a James Joule, né, ele verifica, né, os planos de uma nova cervejaria, porque ele era um jovenzinho que trabalhava na cervejaria do pai. Então, ele tenta desenvolver teorias para tentar melhorar os processos dentro dessa cervejaria. Então, ele conseguiu verificar também que seria interessante a utilização, por exemplo, né, de uma alavanca, porque poderia levantar uma quantidade muito maior, né, de um determinado peso, aplicando, né, algumas teorias, por exemplo, como o sistema de alavanca, né, diminuindo, né, usando, por exemplo, a mesma quantidade de calor que seria retirado dentro da minha câmara, por exemplo. Então, Joule, ele era muito interessado também em eletricidade, né? E ele continuou trabalhando, né, com eletricidade e também em relação dela com calor, enquanto ele trabalhava, né, na cervejaria do pai. Ele chegou a desenvolver alguns artigos, né, alguns experimentos, né, que mostravam o resultado de pesquisas feitas com eletricidade, calor e trabalho. Então, o que James Joule conseguiu contribuir para a ciência foi tão avassalador, né, que ele, com pouca idade, a partir dos experimentos que ele desenvolveu, ele conseguiu convencer os maiores cientistas da época, que no caso era Lord Kelvin, né, que trabalhava com temperatura, calor na época, de que as teorias dele estavam corretas. Então, ele desenvolveu uma série de experimentos e teorias e modelos, né, que hoje servem muito como base para a termodinâmica, para entender, né, tanto a primeira quanto a segunda lei da termodinâmica, para entender conservação de energia. Com relação à conservação de massa, Robert Boyle, né, ele era chamado também como o químico cético. Por quê? Naquela época, as pessoas achavam que elas poderiam transformar materiais, por exemplo, né? Transformar chumbo em ouro, né? E essas pessoas eram ditas como alquimistas. Então, ele começou a fazer uma série de experimentos para poder compreender por que, quando ele, por exemplo, queimava alguns componentes, ele tinha massa reduzida ou, em algumas situações, a massa era aumentada. Então, ele começou a questionar, né, e ele acabou virando o pai da química, porque ele compreendeu que aquela lei, né, aquela teoria de Aristóteles de que
os seres, né, eles eram compostos basicamente por 4 elementos, como ar, como não, né, que era ar, água, terra e fogo. Não seria possível, porque era uma teoria muito simplória e não justificaria uma série de fenômenos que ele estava verificando. Então, Antoine Lavoisier, ele foi quem, a partir, né, de experiências muito meticulosas, né, ele conseguiu verificar, porque ele pesava tudo, né, antes e depois, por exemplo, de um processo de combustão. Então, ele verificava que ele não tinha perdas, né, mesmo depois da queima. Então, através dessas medidas, Lavoisier observou que o peso, por exemplo, do oxigênio, né, que consumia o metal, correspondia exatamente à diferença entre o peso, né, do que havia sobrado, né, do metal com o resíduo da combustão, né? E então, com essa teoria, ele conseguiu, né, afirmar que aquela máxima que a gente escuta até hoje, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Infelizmente, ele foi morto, porque na época da Inquisição ele era um cobrador de impostos. Então, é uma curiosidade, né? Ele foi julgado, morto e decapitado em menos de 2 horas, por ele ser um cobrador de impostos, o que foi uma perda muito grande para o meio científico. Bom, em relação a todas essas teorias desenvolvidas, como que isso se aplica, por exemplo, a conhecimentos que a gente tem na atualidade? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de análise, que é o motor de combustão interna. Esse motor de combustão interna, ele funciona de acordo com 4 tempos, né? Então, o primeiro tempo é a admissão do fluido, o segundo tempo é a compressão, aí ocorre a explosão e o que ele faz? Ele desce o pistão, né? Ele vai expandir e depois uma válvula abre e ele descarta o resíduo da combustão. Então, por que são 4 tempos? Porque o primeiro tempo é de admissão, o segundo tempo é de compressão, a ignição ou explosão ela não é considerada um tempo porque ela é praticamente instantânea. Então, o terceiro tempo é quando o pistão desce em função dessa explosão e o quarto tempo é quando o pistão sobe empurrando o resíduo da combustão para fora do nosso sistema, ok? Bom, essa eficiência do tempo de combustão, né, do tempo de admissão e da mistura do ar, antigamente havia um equipamento chamado carburador, hoje em dia os carros não têm mais esse componente, né? Então, porque é feito essa mistura, ela tem que ser bem correta. Então, você precisa ter uma determinada quantidade de combustível e uma determinada quantidade de ar. Porque se você não conseguir colocar essa quantidade de forma correta, se você tiver mais combustível do que ar, você vai estar jogando o combustível fora, né? O que isso acaba se tornando um processo muito caro. Se você tiver uma quantidade maior de ar, também você acaba ocupando muito espaço na sua câmara de combustão e isso fica uma combustão pobre também. E o ideal é que no seu processo de combustão você tenha, né, haja um balanço estequiométrico de forma que você tenha uma quantidade de combustível, né, e de ar compatíveis para que a combustão seja completa, né, e não sobre nenhum dos dois, né, nem combustível nem o ar. Então, a gente tem aqui uma eficiência do tempo de admissão, né? E tem a eficiência do tempo de compressão também e a razão de compressão. Por quê? Dependendo da quantidade de ar, né? E como a gente pode verificar aqui, na hora que o pistão atinge o ponto superior, sempre fica um resíduozinho aqui, ele não consegue jogar para fora, né? Todo o resíduo da combustão. Então, infelizmente, às vezes, quando o pistão começa a descer, você não tem essa válvula abrindo de imediata. Então, isso que a gente chama de eficiência do tempo de compressão também e a razão de compressão. Porque a partir do momento que ele vai começar a comprimir, né, a gente vai ter um tempo que ele vai levar até chegar a um ponto aqui, onde todo o fluido, né, tanto o combustível quanto o ar, ele vai estar comprimido num determinado processo. Então, nessa situação aqui, a gente consegue verificar, né, muitos dos teoremas e das leis que foram desenvolvidas, né, nos últimos séculos. Bom, a gente pode ver uma outra situação aqui, que é um projeto de modelo, né, um exemplo de projeto, né, que no caso é de uma bomba manual. A gente até havia falado sobre esse exemplo na hora em que a gente foi falar sobre mapa conceitual.
A gente vai passar um pouquinho rápido aqui sobre, né, em relação a esse conteúdo, né? Então, a primeira etapa que a gente tem é a definição do problema, né, e o plano de ataque. Então, as 3 primeiras etapas, né, dessa estratégia para resolver o problema, elas consistem em definir o problema, depois explorar as possíveis abordagens e planejar um meio de resolver, ok? Depois, a gente tem a modelagem das forças que agem sobre o êmbolo. Claro que isso aqui a gente está colocando só uma situação, porque, na verdade, nós vamos ter vários outros critérios, né, para serem avaliados, né, do nosso modelo. Então, a gente está colocando só a primeira situação aqui. Então, depois que a gente fez, né, a modelagem das forças que agem sobre o êmbolo, fazendo um diagrama de corpo livre, por exemplo, que vocês vão aprender numa disciplina chamada mecânica geral. Aí é possível fazer a modelagem, por exemplo, do braço da bomba, né, que seria um outro componente que a gente faria uma avaliação. E, por fim, a modelagem da eficiência da bomba. Então, a gente consegue verificar que vários dos modelos, né, que foram desenvolvidos por esses filósofos, eles têm aplicabilidade nos projetos que são desenvolvidos atualmente. Todos esses conceitos, né, como, por exemplo, o cálculo de eficiência, o cálculo do trabalho, né, a vazão, por exemplo, né, necessária para que essa bomba, né, supra uma determinada necessidade, né, de abastecimento, por exemplo, ou, né, de irrigação, de abastecimento de uma residência, enfim. Todos esses modelos matemáticos que foram desenvolvidos, né, são utilizados até hoje na ciência. Por isso, a necessidade, né, que vocês têm durante o curso de aprofundamento desses modelos teóricos e experimentais também. E por falar de modelos experimentais, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre como são feitas essas análises, né, desses dados, desses modelos empíricos. Bom, é simples assim? Coletar o dado e acabou e implementa? Não, não é tão simples assim, né? Os dados, eles precisam ser validados. Então, é muito importante que a gente consiga compreender como trabalhar esses dados. Vocês verão numa disciplina chamada probabilidade estatística, né? Como não é um processo trivial esses modelos empíricos. Parece que são triviais, mas eles não são. Então, por exemplo, vamos falar aqui, só para vocês terem uma ideia, né, sobre a validação da lei de Boyle. Lembra que ele falava sobre a relação entre pressão, né, e volume? Então, imagina que ele tinha o seguinte experimento aqui, ó. Havia esse tubo está fechado nessa ponta e ele é aberto aqui em cima. Então, foi colocado uma determinada quantidade de mercúrio aqui, ok? Então, essa pressão que tem aqui, nesse tubo aqui que está selado, é a mesma pressão que tem aqui. A partir do momento que ele começa a colocar mercúrio aqui dentro, esse nível ele começa a se deslocar para cima. Então, eu vou tendo uma diminuição desse volume aqui dentro, né, dessa parte selada do nosso tubo em U. Então, eu tinha uma determinada altura, essa altura aqui foi diminuindo, ok? Essa altura ele chama de V. E essa altura vai diminuindo a partir do momento que eu vou aumentando a minha coluna de mercúrio. E aí, ó, aqui ele coloca uma determinada altura, né, que vai ser uma pressão relativa a essa coluna de mercúrio. Ele completa ainda mais, né, ele chega numa determinada pressão aqui, e aqui ele vai ter uma coluna ainda maior. Então, ele fez uma série de experimentos que ele foi calculando, né, qual era o volume que ele teria aqui de ar, relacionando com a coluna que ele teria de mercúrio. E ele traçou aqui uma curva e ele conseguiu verificar que esse volume ele é inversamente proporcional à pressão que havia aqui dentro, né? Porque a pressão que há aqui dentro ela é compatível com a coluna de mercúrio que foi admitida nessa situação. Então, ele vai ter essa curva aqui, ok? Repara que os dados experimentais que ele encontrou foram muito bons, né? Porque consegue fazer um ajuste de curva aqui muito, muito bom, ok? Mas vamos imaginar uma outra situação também, né? Como que seria, por exemplo, esse comportamento exponencial, né, para gráficos logarítmicos, como a gente havia conversado anteriormente. Vamos falar sobre a lei de Moore. Bom, imagina a seguinte situação, né, que nós temos, por exemplo, transistores que foram desenvolvidos, né, para
Só lembrando que transistores são componentes, né, eletrônicos, que são utilizados em circuitos integrados, né? E esses transistores, eles tinham uma determinada quantidade na década de 70. Então, vamos lá. Em 1971, né, ele coloca aqui o nome do produto e coloca lá o número de transistores, ok? E aí ele vai colocando aqui, né, com o passar dos anos, a quantidade do número de transistores de acordo com o nome do produto que ele vai ter aqui. Ok? Aí no Pentium ele tinha aqui um determinado valor e aí, pá, em 2004 ele tem esse número de transistores. Se a gente for fazer um gráfico com esses valores, esse gráfico ele fica com esse modelo aqui, ó, ele fica com essa cara aqui. Então, como vocês podem verificar, fica muito difícil, né? Como a gente havia falado na última aula, né, sobre tabelas, fica muito difícil a gente conseguir entender como está ocorrendo esse crescimento, porque se a gente for verificar, né, desde 1971, quando foi verificado, até o ano de quase 2000, né, olha só, ele cresceu de 2.000 para 9 milhões e 500 mil. Só que em 2004, ele estava com 592 milhões. Quer dizer, é um número muito, muito maior. Então, a gente não consegue verificar, se eu for traçar um gráfico linear aqui, olha, a gente não vai conseguir verificar o quanto ele aumentou, por exemplo, de 1971 até, por exemplo, 1999. Porque esse ano está pouco expressivo aqui, ó. A gente não consegue verificar esse aumento se a gente for usar esse diagrama, né? Esse gráfico aqui. Por isso é necessário a gente utilizar, né, esse gráfico exponencial aqui, esse gráfico logarítmico aqui, para que a gente consiga verificar que houve sim um aumento, né, gradativo a cada ano, né, e que ele foi praticamente dobrando, né, a cada 2, 3 anos, por exemplo, aqui houve um aumento, aqui ele quase que dobrou, aqui foi bem maior e ele vai aumentando exponencialmente aqui, ok? Então, é necessário que a gente utilize um gráfico correto para que a gente consiga avaliar o nosso modelo empírico para tentar estimar qual vai ser o comportamento daquele processo na vida real. Bom, em relação aos modelos empíricos ainda, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a execução do experimento, que não parece ser uma coisa muito tranquila, mas não é. Então, imagina, vamos pegar uma situação fácil, né, rotineira, que a gente poderia fazer se não fosse essa situação de pandemia. Imagina que a gente tem uma atiradeira e aí eu falo o seguinte para vocês, ó, vamos deformar o elástico no comprimento de 1 metro. E eu quero que essa bolinha ela atinja uma determinada distância. Então, a gente vai fazendo uma série de experimentos, tá? Então, eu usei aqui, né, nesse caso, o primeiro teste, que foi com essa tiradeira. Primeiro, vamos lá. Vamos montar aqui a nossa coluna, né? Então, esse aqui vai ser o número do teste. Então, foram realizados 6 testes, ok? A gente vai definir como sendo X, né, o recuo da tira de borracha, ou seja, é o quanto essa tira de borracha vai ser esticada, tá ok? E esse valor de D aqui vai ser a distância atingida pela bola. Então, a gente pode verificar aqui que com essa deformação, no primeiro teste, a gente vai ter essa distância, com essa deformação da borracha, essa distância, e assim sucessivamente. E aí a gente vai traçar um gráfico aqui, ok? Então, o nosso gráfico aqui, olha, vai ser em relação à distância, né? E a altura que ele obteve, tá? Então, a distância, a gente vai colocar de 0 a 40, tá ok? Opa, cadê o cursor? Tá aqui, ó. Vai ser, não tá aparecendo aqui, mas vai ser de 0 até 40, sendo que o máximo que ele atingiu foi 36. E a deformação da borracha, nós calculamos aqui, ó, a primeira foi 0,25, a segunda 0,50, depois 0,75, 1 metro, 1,25 m e 1,5 m, ok? E aí nós medimos aqui qual foi a distância, né, que essa bolinha conseguiu chegar. Se a gente for tentar entender o nosso modelo matemático, ele parece que se aproxima de uma reta. Mas se a gente for fazer uma avaliação, a gente verifica, né, se a gente for traçando várias retazinhas aqui, ó, lembra? Eu falei com vocês sobre esse tipo de gráfico, que é chamado experimental, né, de observação.
Eu vou pegar primeiro experimento, traçar aqui a reta, depois o segundo, o terceiro e vou traçando assim sucessivamente, ok? Bom, se eu quiser, por exemplo, entender como foi o comportamento dele, se eu tivesse esticado a borrachinha da tiradeira em 0,6, porque a gente esticou com 0,5 e depois a gente esticou com 0,75. Como que eu faço para poder achar qual vai ser a distância que ela vai atingir se a gente esticar a borracha da tiradeira em 0,6? Aí a gente faz uma coisa chamada interpolação que a gente fez na última aula, ok? Bom, se a gente for observar esse gráfico aqui, a gente poderia tentar traçar uma curva aqui dizendo que é um ajuste de curva, né, para poder prever qual é o comportamento dela. Mas nesse caso aqui, a gente já consegue verificar que esse ponto já estaria fora da nossa curva. Então, para vocês poderem entender como que o modelo empírico ele é bastante complexo na hora em que a gente for tentar prever qual é o comportamento real que ele assumiria. Bom, para isso vão ser usados modelos, né, de métodos estatísticos, né, para que a gente consiga quantificar a imprecisão. Como assim? Porque o nosso modelo empírico, ele não se aproxima, ele não chega a ser idêntico ao real em função dessas imprecisões, tá? Essas imprecisões, elas tem vários motivos. Então, por exemplo, eu tenho que verificar se a tira, nesse caso, né, a tira foi fixada corretamente, né, se as medidas foram feitas corretamente, ou seja, a pessoa que fez a medida da distância, né, que a bolinha foi percorrida, ou aquela pessoa que fez a medida da deformação daquela borracha da tiradeira, né, se essas medidas foram feitas de forma correta. A outra também é a teoria, se essa teoria nossa é adequada. E a última, se está faltando alguma coisa. Como assim faltando alguma coisa? Por exemplo, a gente não considerou a velocidade do vento, a gente não considerou o desgaste da borracha, por exemplo, né, que ela pode estar sofrendo deformações que são ditas plásticas, ou seja, ela não volta ao formato que ela tinha anteriormente. Então, uma vez deformada, ela não volta ao formato que ela tinha anteriormente. Então, a gente vai precisar verificar quais são essas causas de imprecisão, ok? Depois que a gente faz isso, vamos pegar agora uma outra situação. Vamos imaginar que a gente vai fazer a mesma medida da atiradeira, ok? Então, eu vou puxar agora e vou fixar um determinado deslocamento da borracha, tá? E vai ser de 1 metro. E aí, eu pretendo, né, de acordo com o nosso modelo anterior, eu acho que com 1 metro ela vai atingir uma distância de 18 metros, a bolinha, tá? Deformando a borracha 1 metro, a gente vai atingir 18 metros. Quando a gente começa a fazer um gráfico sobre isso, olha só o que acontece. Ele vai dando vários valores aqui, vários. E aí, como é que a gente vai saber qual é o valor médio, né? A estatística ensina que a gente tem que somar todos esses valores e dividir pelo número de ocorrências. É assim que você calcula a média também da sua nota. Vai somar as avaliações e dividir pelo número de avaliações, né? Então, eu fiz 5 avaliações, cada uma valendo 10 pontos. Então, você soma todas essas avaliações e divide por 5 para você saber qual foi a média da sua avaliação. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa, né? Então, como que você vai estimar essa probabilidade? Você vai traçar, verificar qual foi o valor da sua média, aí a média é colocada aqui nessa reta, ok? Que nesse caso aqui, ele achou um valor que não era 18, tá? E achou um valor aqui, olha, não sei se dá para a gente enxergar, mas ele vai estar, ele é um pouquinho acima de 17, tá? E esse ponto aqui foi o ponto que a gente achou do primeiro lançamento, né? O quanto que ele subiu? Subiu aqui 17,5, por exemplo. E esse daqui? Esse aqui subiu até 18, esse aqui 18, não, desculpa, esse aqui 19, né? Esse aqui 19, esse aqui 19 e pouquinho. Então, a gente vai lançando esses valores aqui. Repara que o que vai acontecer? Eu tenho valores que eu posso considerar positivo, ou seja, acima da minha média, e vamos ter valores negativos também. Se a gente somar tudo isso aqui, o que pode acontecer? Esse meu desvio aqui, ele pode estar anulando com esse outro desvio aqui em cima. Por isso é necessário a gente definir uma certa grandeza, um parâmetro chamado desvio padrão. Então, esse valor desse desvio padrão, ele vai considerar na verdade, ele vai pegar, né, esses valores aqui
que é a distância entre esse valor medido e a média. Então, ele vai calcular esse valor aqui e vai levar ao quadrado. Por quê? Para evitar que se anule com esse daqui. Então, a gente tem como quantificar o desvio padrão, né, para saber o quanto que o meu processo é impreciso. Porque a imprecisão do meu processo, ela precisa ser quantificada, ok? Bom, se a gente verificar aqui, né, a gente vai ter aqui, então vamos lá, a média de desvio padrão, a gente falou sobre isso, né? E o desvio padrão, ele é relacionado a erros sistemáticos e erros aleatórios também, que a gente já conversou, inclusive, na aula passada. Então, como que a gente vai estimar a probabilidade? A partir, né, de funções que vão ser apresentadas a vocês na disciplina de probabilidade e estatística, ok? Aqui no curso a gente não vai falar sobre probabilidade, né, só de como a probabilidade é estimada a partir de modelos matemáticos que vocês vão aprender. Não é uma coisa simples, não é trivial, é um estudo bastante complexo, existem profissionais, inclusive, que têm pós-doutorado em estatística, né, em probabilidade. Bom, a relação à frequência dos resultados, a gente tem uma forma de apresentar, né, nesses modelos que são empíricos, né, ou experimentais. Então, por exemplo, se a gente fosse mostrar, né, eu teria uma concentração maior de resultados, né, que a minha tiradeira alcançou entre 17 e 18 metros. Então, eu tenho uma concentração maior de resultados aqui. E depois a gente vai tendo outras concentrações, né, por exemplo, de 14 a 15 metros, de 15 a 16 metros, 16 a 17, né? Aí aqui de 17 a 18, 18 a 19, 19 a 20. Nesse gráfico aqui, a gente consegue verificar que 40% das minhas ocorrências, da minha probabilidade, elas vão se concentrar de 14 até 17 metros, ok? Ou seja, a minha distância vai ser inferior a 17 metros, tá? Mas a gente consegue calcular, por exemplo, qual foi a probabilidade que a gente vai ter, por exemplo, daqui de 17 a 18 metros, que é onde se encontra a nossa média, ok? Outra teoria que é muito importante, né, para a gente verificar é a teoria da curva em formato de sino. Ela é muito chamada também de distribuição de Gauss, ou gaussiana, né, em função do pesquisador, do cientista que trabalhou muito em cima dessa distribuição, né, para implementar. Então, o que ela fala? Ela tenta mostrar para nós como a maioria dos casos se concentram próximo à nossa média, ok? E essa distribuição gaussiana, ela é simétrica. Então, se eu pegar a curva do lado de cá, ela vai ter o mesmo comportamento do lado de cá. Bom, claro que a maior parte, né, a gente consegue definir quando que a maior parte dos nossos experimentos vão ocorrer, dependendo a gente chama de μ a média, ok? E esse sigma que é o desvio padrão. Então, claro que quanto maior, né, a gente tiver o desvio padrão, menos impreciso vai ser o nosso processo, ok? Esses gráficos, eles são muito utilizados nas disciplinas de gestão da qualidade, para que a gente consiga monitorar, né, possíveis falhas no nosso processo, não conformidade, e isso se aplica a todas as engenharias. Bom, caros, eu vou encerrar a aula de hoje. Eu espero que vocês façam um bom proveito, né, do conteúdo que foi abordado. Foi um prazer imenso, porque essa daqui é a nossa última aula, e eu espero de todo o coração que esse conhecimento tenha agregado algum valor a vocês e que seja útil também, principalmente nas disciplinas que virão, né, para que vocês tenham bastante consciência de como vocês deverão levar o curso, tá? Eu fico muito feliz de ter convivido com vocês durante esse período e desejo toda a sorte do mundo.